Graças a Deus, mais uma vez nós louvamos ao Senhor, mais uma vez somos gratos e não cansaremos de dizer isso, em que o Senhor nos permitir esse acesso à sua presença de uma forma mais gloriosa por causa da oração. Então você pode ser grato pelo Senhor ter te aceitado e te convidado mais uma vez para a oração. Todas as vezes que Deus nos convida para uma oração, só existe dois caminhos. Só existe duas razões porque Deus te chama para a oração. Ou Deus quer te ouvir, ou Deus quer que você o ouça. Eu vou repetir. Todas as vezes que você é levado a orar, pode haver no seu coração muitos propósitos, muitos desejos, muitas razões que te trazem a uma oração esta hora. Mas nos céus só existe dois caminhos, porque Deus, ou dois fatos, dois fatores, porque Deus te permite orar nesta hora. Dobrar os seus joelhos como aqui eu faço. Ou porque Deus quer te ouvir, ou porque Deus quer que você o ouça. Não existe outra razão. Quando Deus quer te ouvir, Ele quer que você conte para Ele a verdade, que Ele já sabe que você precisa confessar a você mesmo a sua verdade. Saiba entender aquilo que você quer, para que você possa valorizar o que você busca. No mundo do empreendedorismo, no mundo espiritual da mesma forma. Você precisa entender quem você é, para que você possa valorizar a quem você busca. Então, meus amados irmãos, eu quero ler um versículo, citar duas passagens bíblicas para vocês. A primeira está em Mateus capítulo 11, verso 28. Muito simples, muito fácil, em que o Senhor disse: vinde a mim, todos os cansados, todos os oprimidos, os que estão se sentindo oprimidos, opressos, estão se sentindo pressionados. A vida os levaram a um beco sem saída, a uma aflição. Você está cansado, você está sem ânimo, você está sem fé, você não tem mais esperança. Pois então, vinde a mim, apenas os cansados e oprimidos da vida que está levando, e eu os aliviarei, diz o Senhor. Então, Deus está dizendo: vinde a mim quem está cansado e oprimido. Então não é Jesus que escolheu. Ele disse: se você se sente cansado e oprimido, revele a você mesmo a sua real situação e venha a mim. Mas primeiro, sinta-se quem você é, porque eu só posso sarar os doentes. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, que quer dizer os que reconhecem em sua vida, em sua alma, em seu espírito, que precisam mais de Deus, que precisam ser curados de traumas, de angústias, precisam ser curados da mente, ter uma visão com amplitude e dar à sua vida mais dinâmica, dar à sua vida um resultado, mais colheita, mais fruto, porque João 15:8, papai é glorificado quando nós damos muitos frutos. Então é você que escolhe, ao dizer para Deus: eu reconheci, eu fiz a minha autoanálise, eu estou cansado, eu estou oprimido, não é do trabalho, não é da idade que tenho, mas cansado de não ver o sobrenatural acontecer, porque a grande maioria vive a vida que todos vivem. E não é o dinheiro que faz diferença entre eu e você. É o estágio de espírito. E esse estágio de espírito sarado, ele me tira o medo da morte, ele me tira o medo da enfermidade, ele me tira o medo da escuridão, ele me tira o medo do ladrão da meia-noite, ele me tira o medo do avião sem asa, ele me tira o medo de ameaças. Eu passo a ser autêntico, porque há uma presença gloriosa que entra intrínseca dentro de nós, que nos faz
Como disse Paulo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Então, quando eu reconheço isso, então o Senhor disse, venha. Está cansado? Então não diga depois que veio por acaso. Porque eu chamei os cansados e oprimidos. Então venha e abra logo o jogo. E se humilhe. Não venha agora dizer que você me tem desde criança, que você me ama, que você me adora, porque na verdade não é por isso que você veio. Porque ninguém me adora sem uma necessidade lógica da alma. Você não adora Jesus se você não sabe que sem adoração você não vai para o céu. Então você adora, não porque você o ama, você adora porque você tem medo de ir para o inferno, porque eu tenho medo de ir para o inferno, porque nós não queremos morrer prematuramente, porque nós não queremos viver uma miséria, porque nós não queremos viver uma desgraça, porque nós não queremos viver a pitimba. Porque a Bíblia diz que o Senhor nos amou primeiro. 1 João 4,19, ele que nos amou primeiro, não foi nós que o amamos. Então nós não chegamos à sua presença porque amamos, é porque nós, pelo menos eu, quando vim para Jesus e continuo até hoje, cansado e oprimido. Porque quanto mais eu busco, quanto mais eu vejo o mundo, quanto mais olho para o lado de fora, mais eu sinto que sem ele, o dinheiro que eu possa ganhar, as conquistas que venham conquistar, a família que posso adquirir, não tem validade diante de Deus, porque ao morrer, nada disso levarei. Você lembra a mensagem, as 4 heranças do inferno e as 6 heranças da eternidade? Eu já preguei isso, está aí na internet. Mas eu quero linkar a você, para terminar e orar. A Atos 5,3. Quando Safira e Ananias vendem Atos 2 e 4, o povo vende tudo que tem e deposita aos pés dos apóstolos, por livre e espontânea vontade. Porque eles perguntaram a Pedro, presta atenção, capítulo 2, o que devemos fazer para ganharmos a vida eterna, para sermos salvos? Ele disse, arrependei-vos e recebei o dom do Espírito. Imediatamente, Pedro ora, 3.000 almas aceitam Jesus. Começam a partir daquele momento, tudo em comum, a oração, o partir do pão. Ninguém tem mais nada em comum. Ninguém tem mais nada como seu mesmo. Tudo é de todos. E a Bíblia diz que começam a vender tudo, todas as propriedades. Está escrito assim. E depositam no pé dos apóstolos. E eles começam então a fazer a obra. Capítulo 4 vai repetir da mesma forma. Então as pessoas estão recebendo o dom do Espírito Santo. As pessoas estão começando a falar em línguas. As pessoas estão falando em outras línguas. As pessoas estão recebendo curas. As pessoas estão sendo tremendamente abençoadas. Então Safira e Ananias, ao ver aquele movimento em Jerusalém, centenas de pessoas, no capítulo 6 já não se conta mais. A Bíblia diz que já não se conta mais. Capítulo 5, desculpa, tamanho o número de pessoas que se converte. Não tem mais como contar. Porque a primeira pregação foi 3.000 almas, a segunda pregação de Pedro 5.000 almas e a terceira pregação já não se conta mais, diz a Bíblia. Então Safira e Ananias disseram, bom, nós temos que receber essa unção. Nada tinha acontecido na vida deles. Eles tinham ouvido a pregação. Eram judeus. Estavam seguindo os apóstolos. Aí quando viram todo mundo vender, disse, bom, quem sabe nós vamos receber essa unção aí, esse dom do Espírito Santo, se nós também dermos uma oferta. Então é o seguinte, vamos vender a propriedade? Vamos. Então o casal resolveu vender. Só que a Bíblia diz que eles combinaram entre si. Vamos levar a nossa oferta lá. Mas a Bíblia diz que todo mundo que vendia dava tudo. Não é que as pessoas ficavam sem casa e iam morar na rua. É como se a Bíblia estivesse dizendo, o Pablo tem uma casa e um lote. Bom, eu fiquei com a casa, vendi o lote e dei o dinheiro todo, vendendo as suas propriedades. Não quer dizer que todos foram moradores de rua da noite por dia. Não, não é isso. Então as pessoas venderam tudo que era demais. Se eu tenho uma casa, eu não preciso de 2. Se eu tenho um jumento, eu não preciso de 2. Se eu tenho um rebanho, eu só preciso do bastante para alimentar, tirar leite, para dar para meus filhos e etc. E tal. E a Bíblia diz então, que ao levar a oferta, Pedro olha para Ananias, eles combinaram tão traiçoeiramente que um vai primeiro que o outro. Vai você na frente, que se colar eu vou. Se eu chegar lá perto do templo e você estiver orando em línguas, e você estiver profetizando, e você estiver feliz, e saltando, e pulando, e com promessa de longevidade de vida, então eu vou chegar também diante de Pedro. Então foi Safira, ele chegou lá, quando ele foi depositar o dinheiro, dar o dinheiro ao discípulo, aí o profeta Pedro disse, por que deixastes o Satanás encher teu coração?
Tu não mentistes a homem. Tu mentistes ao Espírito Santo. E naquele dia, naquela mesma hora, ele profetiza o juízo e a Bíblia disse que Safira, Ananias morre ali. Tem um AVC. Pá! E logo em seguida vem a esposa. E da mesma forma ele disse: por quanto vendeste a propriedade? Ela disse: X. Por que mentistes? Por que combinaste com vosso marido e mentiste? Por acaso não venderia você? Não venderia a vocês a sua propriedade e traria o que vocês desejassem? Por que estão mentindo? Como se eles dissessem: olha, Pedro, está aqui o dinheiro de tudo que nós vendemos, não tiramos nada. Não, a Bíblia diz que eles separaram algo para eles. Ausência de fé, medo de que fosse faltar no futuro, medo de que aquilo não fosse acontecer. Então, em outras palavras, vamos fazer uma barganha. Se der certo também, se não der, nós continuamos a nossa vida. Com esse dinheiro que sobrou da casa, nós vamos arrebentar aí na Safira. Eu e você, como casal, vamos montar um negócio aí e vamos dobrar esse dinheiro aí. Era um casal rico. Resumo da história. Eles não morreram porque sonegaram o dízimo. Eles não morreram porque sonegaram o valor real do que tinham para oferecer. Eles morreram porque simplesmente mentiram, ou fizeram transparecer, ou quiseram anunciar aquilo que nunca eles eram ou haviam sido transformados. Nunca seja, nunca assuma diante de Deus aquilo que você não é. Nunca se apresente, nunca mostre: eu sou poderoso, eu nunca vou trair minha esposa, eu nunca vou trair meu marido, eu nunca vou sonegar, eu nunca vou mentir, eu nunca vou tropeçar. Ai de mim, eu não, eu prefiro a morte. Cuidado, porque você já está caído e não sabe. É só a misericórdia de Deus. Então, se fosse pelo dízimo e pelas ofertas, o mesmo Espírito Santo já teria matado, inclusive eu, lá atrás. Hoje não, lá atrás, por muitos anos na igreja. Então eu repito: não mostre a Deus, não tente vir a Deus como alguém perfeito, e pare de dizer que você é santo, que Deus conhece seu coração, que você é íntegro, que você é honesto, pode checar na praça, pode checar o meu nome no Serasa. Não, isso não interessa, isso é obrigação de cidadão seu e meu, da senhora e de qualquer mulher. Vivemos numa geração de declínio moral tão embaixo que pagar as contas em dias e não fazer mal a ninguém parece que é um favor, tem que receber aplauso. Não, isso é obrigação nossa. Então, seja diante de Deus nessas orações da madrugada quem você é. Não vista uma capa, porque para Deus não cola. Com Deus não cola. Então eu termino para orar para você. Muita gente tem morrido, não alcança nada nas orações. Até hoje não alcançaram nada. A maioria, assim diz o Senhor, não alcançaram nada. Por quê, pastor? Porque querem chegar diante de Deus de uma forma em que na verdade nunca foram. Então, se você se sente cansado e oprimido da vida que lhe oprime, do seu espírito que lhe oprime, a sua alma que mente, ou o seu coração, como você entende? Porque eu tomaria tempo de explicar o que eu já preguei: o que é alma, o que é espírito, o que é o coração. Então, se você está dizendo essa madrugada, dizer: Pai Deus, eu tomo posse desta palavra, eu reconheço que estou cansado de ser quem eu nunca fui. Estou cansado de ser o que eu nunca fui. Porque o que eu nunca fui, eu só sou pelo que digo. Porque pelo que eu faço, na verdade, não tem nada a ver do que eu digo. Aí sim, o Senhor vai te aliviar, como diz a palavra, vai te abençoar. Eu me sinto cansado e oprimido, eu quero melhorar. Mas enquanto eu não melhoro, eu vou dizendo quem eu sou. Eu digo isso. Por quê? Porque a maioria das pessoas não são fiéis. E aí, você e eu, na infidelidade, podemos não estar mortos fisicamente, mas já estão mortos espiritualmente. Aonde a oração não é ouvida,
Onde o resultado não acontece e as coisas vão apertando ao ponto que você começa a temer o futuro. Você começa a temer o futuro. Você começa a criar uma ansiedade porque você não sabe onde vai parar tudo isso. As pessoas têm medo, o medo acompanha as gerações humanas desde a sua criação. Mas se você fizer isso que eu estou te dizendo, por favor, revele quem tu és, primeiro a você, reconheça. Então pode ter certeza, não importa o teu passado, não importa o teu pecado, Deus é misericordioso para passar uma borracha e mudar a tua história. E você ser tremendamente abençoado e poder testemunhar, pastor, eu quero testemunhar. Deus tem me abençoado. Porque Deus tem que ouvir a oração, porque Deus está ouvindo a minha, eu sei pela minha vida. A minha eu sei, a sua só você responde por ela. Mas Deus não me mandaria eu falar aqui. Não importa o que dizem para mim quem são. O que importa é o que Deus revela para mim quem as pessoas realmente são. E por amor à sua vida e à minha, Deus ainda nos revela, porque ainda há tempo de nós mudarmos e a gente recuperar a integridade espiritual. Não é o seu nome no Serasa. Parabéns porque você está mantendo, está lutando para pagar as suas contas. Parabéns, eu também. Mas isso não nos leva para o céu. Isso não nos leva ao coração de Deus. A não ser que a gente rasgue esse coração, ao invés de ficar rasgando o veste e mostrando o santo que não somos. Senhor, meu Deus e nosso Pai, eis aqui mais uma oração. Está aqui nas minhas mãos esses pedidos. Está aqui nas minhas mãos, meu Pai, representando pedidos de orações, de aflições, necessidades em várias esferas. E eu estou aqui também. E nesta noite eu me coloco como cansado e oprimido por mim mesmo. Porque, meu Deus, eu preciso ser melhor. Porque a tua palavra diz que quem é santo, santifique-se mais. Então eu preciso, Pai, porque senão eu já teria partido daqui. E há muitas pessoas semi-mortas, estão vivos pelos órgãos, mas estão mortos já na vida eterna, mesmo andando como viventes deste mundo. E o Senhor é tão bom, que tem nos falado, tem nos alertado, e eu agradeço, Senhor. Eita coisa boa! O que Davi nos revela, que a tua vara e o teu cajado nos consola, Salmo 23. Que maravilha, meu Deus! Quantas vezes, quando alguém diz que o pregador vai pregar o cajado, que o pregador é duro, todo mundo corre, mas Davi não. Davi correu, foi para o Senhor. Davi disse, não, eu quero mais, manda cajado, manda vara. Porque eu não te abandonarei, Senhor. Então ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos a sermos o que verdadeiramente precisamos ser. Tira de nós esse ego que é maior do que o mundo, que nos impede muitas das vezes de transparecer o que nós precisamos diante de Ti, embora Tu já sabe quem somos e não precisamos revelar. Ou quando nós revelamos é porque nós estamos confessando, estamos cientes da posição que nos levou ao Senhor. Ninguém vai ao Senhor porque o ama. Se não houvesse a história da cruz, ninguém serviria a Jesus. Poderíamos servir a Josué, a Maomé, poderíamos servir a Mané, poderíamos servir a Confúcio, poderíamos servir a qualquer outro Deus que aparecesse por aí, poderíamos fazer uma imagem, uma estátua para nós e servir, porque tudo seria Deus. Como na Índia, os seus mais de 3 milhões de deuses. Mas por causa da cruz, essa história nos convenceu, pelo menos a mim. Eu acredito que o seu filho foi à cruz, Pai. Eu acredito que isso não é uma ficção. Eu acredito que Jesus de fato foi à cruz, mas não foi à cruz para brincadeira. Não foi à cruz para que eu tivesse a vida que eu quisesse. Que eu vivesse a vida toda promíscua, mentindo, fazendo coisas, meu Deus, no espiritual que não te agrada e crendo que vou morrer e vou para o céu. Não. Quem vai para o céu é santo, é justo, é quem busca a perfeição, é quem segue o Senhor à risca. É quem não tem medo de se lançar aos teus braços. É quem não tem medo para chegar a fazer o que fez Safira e Ananias. Porque o Senhor não nos tem condenado. O Senhor veio para salvar. É nossas atitudes que nos condena. São os nossos erros não assumidos que nos leva ao declínio, ao inferno, a uma vida desastrosa, a uma vida sem paz, a uma vida
como uma montanha russa, entre altos e baixos, e o mundo todo vai dizendo a mesma frase. E parece que não tem ninguém que diz ao contrário, não tem ninguém que assume, estou na desgraça, estou na vida que estou, podia estar melhor do que estou, se fosse mais fiel a Deus. Não, todo mundo, Deus disse que tem que passar pela prova, todo mundo disse que crente é a si mesmo, tem que passar pela luta, quando na verdade, se todos nós assumíssemos o mau caráter que somos, o mau caráter desviado, que muitas das vezes nos deixamos nos levar, meu Deus, a igreja seria outra, nós seríamos outra, e o povo do Senhor seria como na Bíblia Sagrada, seria o povo mais abençoado, mais feliz, o povo que reinaria, o povo que ditaria a regra, como por várias vezes em toda a história bíblica. O povo do Senhor, o que te adorava, enquanto ainda não era a nação Israel, era apenas os hebreus, era um monte de povo que adorava o teu nome, eram todos abençoados como Noé, nunca frequentou a igreja, Noé nunca foi à escola dominical, ou Noé nunca falou em línguas, ou Noé não era cantor, não era compositor, a sua família não era parte de banda, Noé não evangelizava na rua, mas o Senhor olhou para Noé e viu graça, verdade, viu sinceridade, viu honestidade, viu fidelidade, viu confiança, viu temor ao Senhor, e por causa disso o Senhor salvou ele, a esposa, os filhos e as noras. Todos pegaram carona na bênção de Noé. Então, meu Deus, independente que houvesse igreja, que houvesse life, que houvesse Bíblia Sagrada, porque na época de Noé não existia nem pergaminho, não existia nada escrito, eles faziam as coisas certas ou erradas por escolhas próprias, porque o Espírito do Senhor testificava e cada um fazia a sua escolha. E não é diferente, porque a Bíblia diz que depois da cruz do Calvário estamos vivendo o único livro que não fechou na Bíblia, a Atos dos Apóstolos, porque estamos na dispensação do Espírito Santo, e ele continua se derramando sobre toda a carne, available, disponível sobre todo ser humano. Aquele que clamar ao Senhor, ainda que no meio do deserto, o Senhor o abençoará, o Senhor ouvirá, o Senhor o tomará para si e o guiará nas veredas do Senhor. Ajuda, meu Deus e meu Pai, ajuda-nos a sermos fiéis, a sermos sinceros, porque, meu Deus, tentar viver uma vida com o Senhor totalmente oposto daquilo que realmente somos é cavar a nossa sepultura. Ressuscita aqueles que estavam mortos espiritualmente, ressuscita aqueles que têm se assegurado no misticismo, na idolatria, nos dogmas da religião. Ressuscita aqueles, meu Deus, que embora digam amém, digam aleluia, e gostam de me ouvir pregar, ou de ouvir orar, ou qualquer outro expoente da palavra, não vivem fidelidade, porque a fidelidade deles é só depois de cumprir a conveniência das suas próprias vidas. Em todas as áreas, oram na conveniência, jejuam na conveniência, ofertam na conveniência, dizimam na conveniência, amam o próximo na conveniência, perdoa na conveniência. A renúncia da vida é só uma conveniência, porque na verdade a maioria não vive para renunciar, vive para conquistar a sua própria vida e viver o melhor, no melhor ambiente, o melhor bairro, a melhor cidade, a melhor casa, a melhor morada, o melhor carro, a melhor conta bancária, se possível, a melhor saúde, a melhor comida, alegria, porque assim a população quase inteira, na passagem do ano, desde que eu me existo por vida, é paz e amor. Todo mundo pede que o ano novo seja cheio de paz, amor, alegria e dinheiro no bolso. Muita saúde. Todo mundo pede isso, ninguém pede que seja o próximo ano cheio da presença de Deus, que eu seja usado na obra missionária, que eu possa amar e perdoar quem me ofendeu, que eu possa abençoar aqueles que tiraram de mim alguma coisa, que eu possa me desprender de tudo, que eu possa orar mais, que eu possa jejuar mais. Não, primeiro muita paz, muita alegria, muita saúde, muito dinheiro, aleluia, os meus filhos bem, que nada de mal aconteça. É como se nós estivéssemos preparando o novo ano, um céu, tirar o Senhor do trono e mandar o Senhor fazer o céu aqui e a terra desaparecer e nós vivermos como somos, num céu que não pode ser alcançado se não formos como o Senhor mandou ser. Em Hebreus 12:14, sem santidade ninguém, mas ninguém verá o Senhor. Ajuda, meu Deus, porque eu quero ouvir testemunhos para edificar a minha fé, porque senão aqui estou orando sem saber o resultado, se o Senhor não revela do que está acontecendo com as pessoas. E é frustrante saber que quanto mais eu oro, quanto mais pessoas se reúnem. No culto de ontem tinha mais de 500 pessoas. Pedidos de oração sobra, mas pedido para perguntar: o que precisa, pastor? Tem alguma necessidade?
O senhor sabe alguém que eu possa ajudar? O senhor tem alguma coisa que eu possa fazer? Uma cadeira arrastar, uma mesa puxar, uma cama carregar? É só pedido. E ore por mim, e ore por mim, e ore por mim, e ore pela minha família, e ore pela minha vida financeira, e ore pela minha vida sentimental, e ora por isso, e ora por aquilo. Como se eu fosse resolver o problema de todos apenas com a oração. A oração, muitos não entendem que é instigação. É instigar as pessoas a se render ao Senhor. E por conta própria, as suas orações, conjugadas ou coligadas com a minha, as nossas fés, e todos nós juntos num só propósito. Como diz Efésios 6, versículo 4 e 5. Nós, num só corpo, num só espírito, numa só comunhão, num só Deus, num só propósito de vida, então, meu Senhor, o Senhor vai abençoar. E essas pessoas verão o poder da oração delas. Elas vão saber que a oração do justo muito pode ser o poder. Não era falar de pastor, Tiago estava falando de todos nós. Todos têm acesso, todos têm condições de ter o mesmo espírito, de ter a mesma condição espiritual. Basta buscar, basta ser fiel, não ser o Safira e Ananias, esse casal medíocre que quis enganar o homem, mas o homem não conseguiu ser enganado, porque o Espírito do Senhor estava em Pedro, e o Espírito revelou que Pedro não sabia. E eu prefiro não saber, meu Deus. Mas o Senhor não dá uma mensagem dessa numa madrugada qualquer, seja ela que dia for, no outono, inverno, verão, aleluia, ou primavera, sem um propósito. Há um propósito. Há alguém que precisava ouvir, ou todos nós precisamos ouvir esse alerta, porque estamos no meio de uma crise. Mas o Senhor tem prometido, e o Senhor me deu muita paz no domingo, me dizendo que tudo, a paz, a guarda, a proteção, as bênçãos do Senhor estava sobre aqueles que estavam buscando com toda a sinceridade, que pudéssemos descansar no Senhor. O Senhor disse, e o Senhor não mente. Então, meu Deus, consulta mais uma vez o nosso coração. Tira o espírito, meu Deus, de caricatura. Tira o espírito da dramaturgo. Tira o espírito de artistas, manipuladores, e coloca em nós a verdade transparente. Porque é impossível, como já dissemos pelo teu Espírito, servir ao Senhor sem servirmos aos nossos líderes, aos nossos pais espirituais, aqueles que tu nos chama para orar por nós, para nos ministrar o conhecimento divino das suas escrituras sagradas. É impossível. Se não conseguimos ser fiel a um homem, não conseguimos ser fiel a um grupo, a um credo, aonde homens congregam, onde homens confessam e professam a fé em Cristo Jesus, conforme as escrituras sagradas, na vivência plena, todos os dias de vivenciar o que ela nos prega, a tua palavra. Não podemos crer no Senhor, invisível, jamais tocável, não é apalpável, não tem foto, não tem vídeo, não tem nada que não seja ilações contada por homens, porque só vai deixar de ser ilações aquilo que lemos na Bíblia se nós tivermos experiência com o Senhor. Não apenas de ter a mesa farta todo dia, porque isso o bandido também tem, o cachorro tem, o porco do chiqueiro também tem. Dizer porque temos morada, o pardal também tem, a andorinha também tem a sua morada, o tatu também tem. Ah, porque temos saúde? Opa, muitos cachorrinhos têm, nunca foram um pet shop. Vive na rua comendo osso, comendo mochiba, comendo lixo, e os vira-latas continuam vivendo. Não sei por quanto tempo, mas está cheio de vira-lata na rua com saúde. E nunca foram um pet shop, nunca tomaram um banho. E por que será que nós muitas das vezes escondemos quem somos, Senhor? Então eu peço perdão por mim e por todos que estão nesse caderno e todos que estão online agora nessa live. Porque, meu Deus, seria muita estupidez se nós persistirmos no erro, persistirmos na dureza do coração, na ignorância. Como muitos dizem, eu sirvo a Deus, a minha vida é eu e Deus, Deus está em mim, e o resto não interessa. Pagam para ver, estão pagando, meu Deus, para o dia da morte, em que eles não podem dizer, porque já estão mortos, para dizer, meu bem, eu errei,
Meu filho, não me ouça, porque eu errei. Eu fiz o cálculo errado. Já estou aqui no inferno. Está ouvindo a minha voz? Não, pai. Ninguém volta para dizer. Nem quem está no inferno e nem quem está no céu. Tenha compaixão do Brasil. Tenha compaixão desse universo. Aonde tem um crente, aonde tem aquele que está ainda com uma centelha no coração, que tem uma chama, ainda que por menor que seja, assopra o teu espírito agora. Assopra, Deus, e nos faça pessoas melhores. Que esta pandemia nos torne melhores. Que esta pandemia, esse susto mundial, torne-nos com mais caráter. Torne-nos mais fiel a quem somos. E então eis-nos aqui, os cansados e oprimidos, começa por mim. Alivia, meu Pai, alivia. Toma essas vidas aqui. E que nós possamos ouvir testemunho. Meu Deus, enquanto eu estou vivo, para edificar a minha fé, que esta oração está mudando essas vidas. Que alguém pode contar a ascendência na vida, o acréscimo espiritual, o acréscimo da fé, o acréscimo do relacionamento, do amor entre a mulher, entre o seu esposo, entre os filhos, entre os pais, enfim, meu Deus. Estão seguros de que nada os faltará, independente da crise econômica, independente das normas econômicas do mundo, estão certos de que nada os faltará. Estão certos que não morrerão antes da hora. Estão certos que viverão exatamente o tempo do Senhor. E quando, no leito da morte, quando diz o Davi, ainda que ande pelo vale da sombra da morte, estava no leito enfermo, e Davi disse, ainda que eu esteja no vale, onde a sombra da morte é a minha enfermidade de morte, ainda que eu esteja, nada me faltará, e o Senhor é o meu pastor. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará, porque mal nenhum temerei, ainda que esteja no vale da sombra da morte. Que seja essa a nossa convicção, a profissão da nossa fé. Muito obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu te abençoo com toda a sorte de bênção, a sua vida. Que você receba esta palavra, que você assuma quem você é. Diga para Jesus que você está cansado de tentar ser crente nele, não em nome de igreja, e você não tem conseguido. Quem sabe faltava você dizer de verdade isso. Jesus, eu não sou exatamente o que eu digo para o meu marido, o que eu digo para minha esposa, o que eu digo para meus filhos. Eu não sou exatamente o que o pastor pensa que eu sou. Eu não sou exatamente nada. Meu Deus, eu me arrependo. Acorde diferente. Deus será contigo se você for com ele. Fique na paz.